24. É um desafio que está neste versículo, e tem um profeta de Deus que está desafiando profetas de outro Deus, de um Deus pagão. E no desafio, ele diz essas palavras assim, ó: então, invocai o nome do vosso Deus, o Deus com letra minúscula, olha só, é um Deus pagão. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem, combinado, aceito o desafio. E foi isso que aconteceu. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus nos livros dos reis de Israel, e nós começamos a meditar, a ler, nós temos que saber que está falando de reis. E quem são esses reis? Os reis de Israel são os reis que Deus estabeleceu, as autoridades que Deus estabeleceu. E esses reis de Israel, que era o pai, depois era o filho, depois era o neto, e ia embora, e depois outro se proclamava rei, era um pior do que o outro. Nenhum se salvou para olhar assim e falar: pronto, um reizinho aí mais ou menos. Não. Os reis de Judá, que era a parte sul, ali de Israel, alguns ainda dão para dar um crédito, mas a maioria, terrível, são reprovados diante de Deus, esses reis. E por que isso? Porque eles simplesmente não serviram a Deus com integridade de coração. Eles até falavam assim: eu creio em Deus, no Deus de Israel, é o Deus dos nossos pais. Lembravam: tem o Senhor, existe um Deus chamado Senhor, com todas as letras maiúsculas aqui, Adonai, é o nome dele. Mas eles falavam assim: mas tem um monte de outros deuses, um monte de outras coisas. Eles iam se ligando em outros deuses também. Então isso significa que não tinha integridade de coração. Quando você escuta isso, você pensa: esses reis eram maus mesmo, eram péssimos. Mas eu quero que você reflita sobre a sua própria vida. Deus, Ele só aceita a adoração de um coração que tem Ele entronizado em primeiro lugar, como o único Deus, como a única coisa que realmente importa na vida. Você pode ter outros afazeres, outras coisas, outras atenções, família, amigos, pessoas que você ama. Você pode, mas Deus tem que ser o centro da sua adoração. E quando Deus não é o centro da adoração, quando você coloca outra coisa em primeiro lugar, então você está fazendo como os reis de Israel. Se eu der lugar a outra coisa que não seja Deus, eu estou agindo como os reis de Israel. Estou sendo reprovado. E o que significa dar lugar para outra coisa? Qualquer coisa que seja, até para o sofrimento, Tem gente que tem um sofrimento, uma dor, e idolatra aquela dor. Não, mas eu tenho isso, não, mas eu tenho essa coisa, não, mas e só tem foco naquilo. Ao invés de esquecer daquilo, falar: eu sirvo o Deus de Israel, eu sirvo o Senhor, Senhor dos Senhores. Ela dá foco naquilo. O sofrimento, mas eu tenho isso. E as pessoas, elas carregam, entronizam no coração coisas que não são Deus. Mas nós fomos chamados para compreender, para entender a palavra de Deus e para declarar diante do nosso Deus que é Ele o único Deus que está entronizado em nós. Irmãos, os reis de Israel, eles reinavam sobre o povo de Deus, mas Deus sempre levantava profetas. Então você vai ver que a Bíblia tem lá os primeiros livros da Bíblia, são os que Moisés escreveu. Depois começa Samuel, um profeta. Então o livro dos profetas. Depois tem o livro dos reis, perfeitos são os reis. Depois é crônicas, reis também, são a história dos reis. Depois vem Neemias lá, Esdras, que mostra a reconstrução lá do templo, dos muros. Aí tem os livros que são poesia, são poéticos. E depois tem os livros dos profetas. Então uma grande parte da Bíblia envolve Deus levantando profetas para poder falar o que Deus tem para falar.
Entenda isso. Deus não deixa o seu povo sem palavra. Deus não deixa o seu povo desabrigado, como órfão, soldado, não. Ele sempre prepara a sua palavra e vai direto ao coração. Deus, Ele se preocupa com a sua igreja, com seus filhos, de modo a disponibilizar a sua palavra, a sua boca. Que é a boca de Deus? É a palavra, a Bíblia. Deus ainda fala. E Deus também fala através de profetas, como sempre foi. E os seus profetas, os seus escolhidos, que estão mencionados na palavra de Deus, um deles, um profeta muito importante, é o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem muito usado pela mão de Deus, muito perseguido, é óbvio, mas Deus falava com ele: diga isso aqui para o meu povo. Ele, Deus está dizendo isso. Aí Deus falava no ouvido dele, ele ouvia o que Deus estava falando. Fala isso para o meu povo. Ele, Deus está dizendo aquilo. Era desse jeito. E tinha outros profetas ali naquela época, em que o rei de Israel era um homem chamado Acabe. Esse era o nome do rei. Acabe se casou com uma mulher que era uma princesa de outro reino. Essa mulher adorava um Deus chamado Baal. E ali no reino de Acabe ele falou: gostei dessa coisa de Baal. Se esqueceu dos reis de Israel. E sabe o que ele fez? Começou a colocar os Baals lá, Deus Baal. Levantou profetas para comer na mesa dele. E agora Acabe e a sua esposa Jezabel, eles tinham 450 profetas de Baal que comiam na mesa com eles. E eles falavam assim: tem algum profeta do Senhor aqui no nosso reino? Tem alguém que se declara profeta do Senhor? E alguém falava: eu sou profeta do Senhor. Ele pegava guardas, mata, e matava. E mataram todos. Todos. Sobraram 100 profetas escondidos numa caverna. Ela mandou matar todos os profetas de Deus. Falou: agora não tem profetas do Senhor mais, só tem profetas de Baal. Aconteceu essa coisa terrível, irmãos, na época bíblica aqui. Você pode ler depois e conferir. Mas Deus, que tem misericórdia do seu povo, Ele sempre deixa um remanescente. Levantou o profeta Elias, homem corajoso. Esse profeta, ele chegou na frente do rei Acabe e falou assim: presta atenção, rei, para você saber se eu sou homem de Deus ou não. Não vai chover mais. Acabou a chuva. Não tem mais chuva? Não tem mais chuva. Até que eu fale que tem chuva, não tem mais chuva. E agora? Foi embora e parou a chuva mesmo. 3 anos, irmãos, direto sem chuva. Miséria total. O povo não tinha que comer, não tinha planta, o gado morrendo. Fim do mundo da época. Através da palavra de um homem que formou choque, mas até o maná. Olha só. Esse homem, Elias, a Bíblia diz que houve um momento em que ele se apresentou. Ele voltou, depois de ter desaparecido durante esse tempo que não tinha chuva, e depois ele se apresentou de novo diante do rei, diante da rainha, e ele viu que tinha o povo agora que deveria estar adorando a Deus, que deveria estar servindo ao seu Deus, estava servindo ao Deus estranho, Baal, e tinha 450 profetas ali de Baal. E ele falou assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descobrir agora quem que é Deus. Se o Senhor é Deus, adore-o. Se Baal for Deus, então adore Baal. Mas nós vamos descobrir agora. E de repente Elias simplesmente chamou o povo e preparou um altar. Vocês sabem, irmãos, que quando alguém apresentava uma oferta, um sacrifício diante do Senhor, pegava ali um novilho, uma ovelha, o sacrifício era um animal, e apresentava um holocausto diante do Senhor, queimava aquela carne ali, e subia o cheiro, que era cheiro suave diante de Deus, os pecados eram perdoados, Deus acalmava a sua própria ira. E de repente ele falou assim: nós vamos fazer um sacrifício desse tipo, mas agora vai ser diferente. Nós vamos fazer a preparação para o sacrifício e não vamos colocar fogo. E o Deus que pôr fogo sozinho é o Deus vivo e verdadeiro.
verdadeiro. E se o Deus de vocês não coloca fogo, então não é Deus. E se o meu Deus não pôr fogo nessa oferta, então ele também não é Deus. E ele propôs esse desafio. E ele chegou e disse essas palavras que você acabou de ler aqui, ó. Invoca o nome do Deus de vocês. Eu vou invocar o nome do meu Deus, o Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o povo falou, combinado, vamos fazer isso. Os profetas de Baal prepararam ali aquele altar, pegaram aquele novilho, cortaram carne, colocaram diante do altar e começaram a clamar, pedindo para Baal, manda fogo, queima isso aqui. E Elias lá esperando. E eles mandam fogo, e Elias não tinha relógio, mas ele, de repente, ele fez assim, não. Já deu meio-dia, meu irmão. Nada. Aí Elias começou a zombar deles. Ele falou, profetas de Baal, grita mais alto. Talvez vocês suspeitem, talvez ele está dormindo. Talvez Baal é o Deus que dorme, está dormindo. Grita mais alto. Eles começaram a pegar coisas assim, com as facas, como eles faziam, e se cortar assim, ó, diante do Deus deles, pedindo assim, ó, responde com fogo. Eles cortavam, o sangue escorria, pingava no chão. Olha o ritual que eles fizeram. E Elias ali, ó, fala mais alto, grita mais forte. Talvez ele está viajando. Começou a rir de Baal, nada. Chegou até a tarde, a hora do sacrifício, nada. Ele falou, chega, agora é minha vez. E Elias foi, pegou a oferta, colocou diante do altar o sacrifício. Ele pegou 12 pedras e construiu aquele altar. Por que 12 pedras? Porque estava representando as 12 tribos de Israel. Tudo tem um significado diante de Deus. A gente olha, às vezes não entende, mas por que isso? Porque é assim que Deus faz. Deus opera da maneira que Ele quer. Deus tem os seus mistérios, meus irmãos. E a gente não pode adorar a Deus pensando assim, não, Deus está distante, tem coisa que eu não preciso entender. Isso aqui já não importa, o importante é agora. Não. Deus quer te revelar coisas grandes, insondáveis. Ele quer me revelar coisas grandes e coisas que não se pode sondar, coisas que não se pode entender. Ele quer que nós entendamos. Mas nós precisamos buscar o conhecimento dele, a profundeza do conhecimento de Deus. Saber quem é o Deus a quem nós servimos. Nós não podemos entender, Deus está distante. Mas Cristo reina, e nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá, e o cetro está nas mãos dele. Daqui a pouco a gente sai da foto e fala, esse mundo está perdido. Estou vendo Cristo reinando, não. Nós somos crentes fracassados. Eu vejo Cristo reinar todos os dias, Deus. Em toda a desgraça que acontece no mundo, eu vejo o cetro dele, Senhor. Ele segurando, ele esperando. E ele esperando o toque da trombeta. E ele olhando para a igreja, ele se inclinando assim, ó, e olhando para o globo do planeta. E ele olha e fala assim, está chegando a hora, vai chegar a hora. E ele, a trombeta vai tocar, ele vai falar, vindes benditos do meu Pai. E nós vamos ouvir os que ouvirem a sua voz. Até os que estão na cova ressuscitarão. Até os que estão no pó da terra ressuscitarão. E nós que estivermos vivos subiremos aos ares com ele. Nós veremos Jesus face a face, os seus olhos como chama de fogo. Ele na sua coxa, ele vai cavalgando no seu cavalo. E nós vamos vê-lo no seu cavalo branco, irmãos. E ao altura da sua coxa, nós vamos poder falar, está escrito alguma coisa ali. Tem uma escrita na coxa de Jesus, que negócio é esse? E quando a gente vai olhar de perto, o que é isso que está escrito? Nós vamos ver que está escrito Rei dos Reis. Eita Deus! O Jesus que estava na cruz, tão fraco, já não conseguia nem falar, não tinha força para falar, eu estou com sede. Ele pediu, eu estou com sede. Alguém vinha assim com uma lança, espetava no vinagre, enfiava na boca dele, bebe aí, Rei dos Reis. E ele falava assim, está consumado. Pedia perdão. Mas tinha gente que pensava, esse Jesus vai reinar, e eu vou ser súdito dele, ele vai dominar esses romanos, vai meter a espada em todo mundo. Eles achavam isso. Judas era assim, achava que o reino dele era assim, ó, visível. Mas quando alguém perguntou para Jesus assim, você é um rei? Dizem que você é rei. Ele dizia assim, o meu reino não é deste mundo.
mundo. Por isso que quem está ligado nesse mundo não vê Jesus reinar. Mas quem está ligado na glória, vê Jesus reinar. Pode contemplar. De tudo que acontece, irmãos, o centro está em suas mãos. Existe um momento, e olha só, um momento em que o próprio Deus vai colocar os inimigos de Jesus como descanso dos seus pés, debaixo do seu calcanhar. Já ouviu falar de Jesus? No comecinho da Bíblia, lá no começo, quando a mulher pecou, quando o homem pecou, Deus olhou para a serpente e falou: eu vou falar de um homem, o nome dele é Jesus. Falou para a serpente lá em Gênesis 1, 2, 3. Um dia, a semente da mulher vai produzir um homem aqui na terra, e ele vai esmagar a tua cabeça, serpente. E olha só, aconteceu mesmo. Milhares de anos antes, Jesus nasceu e veio, esmagou a cabeça de Satanás, e ele reina. E por que o mundo está assim? Irmão, se tem uma coisa que não faz sentido na minha vida, é crente revoltado. Aí eu estou revoltado, precisa se converter. Revoltado era Pedro antes da conversão. Pedro ficava indignado com tudo. Eu não estou indignado, já puxava a espada, já estava na orelha, toma uma aqui, né? Se indignava até com Jesus. Jesus falava uma coisa. Pedro foi a única pessoa que eu vi na Bíblia que repreendeu Jesus. O homem repreendeu Jesus. Falou assim: mestre, para de fazer essas coisas, que você vai morrer, que vão te matar. Não deixa que te façam isso. Mas Jesus, depois de corrigir, ensinar, expulsar o espírito que falava aquilo, Jesus disse assim: ó, Pedro, você não é convertido ainda, por isso que está revoltado, por isso que você anda com a espada na mão, com a língua solta, já vai falando, já vai para cima. Mas um dia, Pedro, você vai se converter. E quando você se converter, Pedro, olha para mim, Pedro, fortalece os seus irmãos, fortalece eles vão precisar de forças. Você vai estar plenamente convertido, fortalece eles, faz isso por mim. E olha só, Pedro fez isso, se converteu, fortaleceu os seus irmãos. Vamos voltar para a história, meus irmãos. Estamos de novo agora aqui na cena. Olha só, Elias, depois de ver que os soldados que os profetas de Baal não eram de nada, que Baal não era Deus coisa nenhuma, ele falou: agora vamos descobrir se o Senhor é Deus. Preparou o altar, 12 pedras. Ele falou assim: ó, traz água. Como água? Traz água, eu quero que vocês encharquem todo esse altar com muita água. Vamos fazer assim, vamos escavar em volta do altar. E ele foi escavando e fazendo uma valeta gigante, que aquela valeta cabia semente para 2 colheitas inteiras. E ele disse assim: ó, enche, vai jogando água. Primeira vez eles jogaram e encharcaram todo o altar. Então vamos fazer o seguinte: traz água pela segunda vez. E ele foi e encharcou muito o altar, ficou só água. Falou: como é que vai pegar fogo com isso agora? Ele falou: terceira vez, mais água. Eles trouxeram e jogaram, e a água se esparramou pelo altar inteiro e encheu aquela valeta de água. Ficou um riozinho assim em volta do altar, cheio de água. Meu Deus. Ele preparou a lenha, pegou aquele bezerro, dividiu em pedaços, colocou sobre a lenha, falou para os homens colocarem água essas 3 vezes, e ele colocou, versículo 36. Vamos falar aqui, vamos ver o que Elias falou, como é que foi a oração dele, eu quero que você aprenda agora. E sucedeu, pois, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: olha a oração dele: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para ti. Olha só, voltar o coração para Deus. Ele fez essa oração. Irmãos, a Bíblia diz, ao versículo 38 agora, que coisa forte:
acabou de orar, e então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, e ainda lambeu a água que estava nesse rego, que ainda estava nessa valeta. E 39, o povo então, vendo o que tinha acontecido, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você imagina quando você diz para uma pessoa: declare, só o Senhor é Deus. Você está tirando do seu coração tudo que não é Deus, tudo aquilo que está preenchendo o seu coração, irmãos, as vaidades dessa vida, as coisas que não prestam. Só o Senhor é Deus. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O fogo desceu do céu quando o homem clamou e disse: Senhor, mostra para este povo que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Ficou olhando e esperando ali, desceu o fogo dos céus, irmãos, e consumiu tudo que estava ali na frente deles. Você consegue imaginar isso na sua vida? Alguém chegar a desafiar, alguém chegar a falar: não existe Deus, coisa nenhuma. Você dizer: existe o Deus aqui, é o Senhor, é real. E dizer: você é louco, você acredita no Deus que não existe. E você dizer: Deus existe. Então me dá uma prova. Não tem prova nenhuma. Mas se alguém te desafiar espiritualmente e começar a dizer assim: não, peraí, é uma guerra entre deuses agora aqui, você vai, pela autoridade do Espírito Santo, invocar o nome do Senhor e falar: Senhor, manifesta a tua glória neste lugar, para que o seu nome seja glorificado e que este povo veja que tu és Deus. E você pede um sinal e Deus opera, irmãos. Deus opera grandes sinais e maravilhas. Deus tem mostrado para o seu povo grandes sinais e maravilhas. Só que isso não é à toa. Ninguém pode brincar com Deus e falar: Senhor, faz uma luz aparecer aqui no meio da igreja. Não pode brincar com essas coisas. Quem brinca com fogo se queima. A gente não pode brincar com Deus. Mas no momento em que Deus nos permite falar: Senhor, agora é uma hora que diante dessa pessoa, diante desse povo, eu quero que o Senhor manifeste o seu sinal. E você vai tocar naquela pessoa e diz: em nome de Jesus, veja a glória de Deus. E você vai ver aquela casa se transformar, aquele ambiente ser transformado, aquela igreja ser transformada, pessoas são transformadas. Porque nós temos nesse Deus, o Deus de Israel. Eu não sei quanto você crê no nome de Deus dessa maneira, mas eu quero dizer para você que ele é inaceitável nós vivemos uma vida inteira numa igreja e acreditamos num Deus tão distante. Não, eu vou para a igreja porque eu me sinto bem. Deus é Deus poderoso. O Senhor Deus é Deus que tira a vida e dá vida. Ele que faz descer a cova e faz tornar sobre dela. Foi assim que Ana cantou. Todo o planeta está nas mãos dele. Então hoje, quando eu vejo algum mal, alguma desgraça acontecer na terra, Deus não se agrada daquilo. Mas Ele que permite, o poder está na mão dele. Todos os poderes, autoridades, presidentes, reis da terra estão debaixo da autoridade dele. Você pode ter certeza disso. Por isso que não vale a pena ser revoltado, mas pelo contrário, troca a revolta pela servidão. Fala assim: Senhor, embora eu não concorde, eu não aceite uma série de coisas que estão acontecendo neste mundo, que estão acontecendo neste país, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu vou te representar no meio desse caos. Elias estava assim, numa situação em que havia um rei e uma rainha que eram totalmente contra a palavra de Deus, que estavam destruindo o povo de Israel. Mas ele falou: não, eu vou servir a Deus da mesma maneira. Eu não demonstro a revolta, eu só faço o que Deus manda. E Deus quer isso na minha vida e na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Responda no seu coração. Será que você já teve coragem de pedir alguma coisa para Deus? Você olhando para a palavra de Deus e percebendo que Deus mostra na sua palavra que um homem orou e a chuva simplesmente parou. O homem orou e desceu fogo do céu e consumiu o altar. O homem orou e o sol parou. Simplesmente parou no meio do céu. O dia parou, o tempo parou. O homem orou e a sombra do sol retrocedeu. O que significa isso? No relógio da época, o tempo voltou para trás. Que Deus é esse que movimenta a Via Láctea desse jeito, irmãos? Ele pega o sistema solar e fala: para, sistema, o sistema para. Na frente das pessoas. E hoje, se você for pesquisar, os cientistas estão tentando desvendar que realmente faltam horas
no sistema da Via Láctea, que algum dia, de fato, a NASA não conseguiu enxergar isso, sei lá, de alguma maneira. De algum momento tem que estar preparado. Não precisa tanta pesquisa, só ler a Bíblia daqui e acreditar. Olha só, o Deus que tem o poder para falar para o mar parar e ele para, para falar para o vento parar e ele parar, para falar para o sol parar e ele parar, é o Deus aqui que você serve. Mas se a gente fica assim, não, eu vou para a igreja porque eu me sinto bem, e na hora de falar, chegou a hora, chegou o momento de mostrar se você confia nesse Deus da Bíblia, a gente vai murchar, eu não sei o que. Como é que fica isso? Não é aceitável. Nós temos que nos apresentar diante de Deus como servos de Deus que creem, que confiam na sua palavra, que confiam que o nosso Deus é o Deus que responde orações. O homem orou e disse isso. Aí você ora e pensa, será que eu mereço? Será que vai acontecer? Mas Jesus nos ensinou, ele falou assim, não, ora crendo que já recebeu. Ora e descansa. Pede para Deus, seja o que for, Senhor, eu estou pedindo uma causa, eu tenho algo aqui, Senhor. Depois que pediu, se continuar na aflição, aí agora, então, não pediu com fé. Tem que pedir e falar, agora eu descanso. Agora eu fico em paz. Porque eu entreguei nas mãos dele. E é ele quem cuida, é ele quem faz. Entregar nas mãos de Deus significa confiar na resposta da sua própria oração. A resposta de Deus para as nossas orações, quando é que elas acontecem? Como é que eu faço para ter uma resposta igual a Elias? Não vou falar que eu vou pedir para mim fogo do céu e cair aqui e consumir tulipas, não. Mas eu poderia chegar e falar assim, Senhor, eu quero fazer uma oração ao Deus de Israel, esperar uma resposta na hora, instantânea, de acordo com a minha fé, eu quero que aconteça, seja o que for, a presença de Deus, no meio de pessoas que creem. Qualquer coisa que nós pedimos para Deus, Jesus ensinou a pedir. Jesus ele disse assim, peça que vai ser dado, pedir e dar-se-vos-á. Mas só duas vezes, pedir, não é só pedir e já era, é pedir de novo, e vai ser dado. Batei e abrir-se-vos-á. Bate que a porta vai ser aberta. Batei, é duas vezes de novo. É bate de novo e bate de novo, e a porta vai ser aberta. O Senhor nos deu essa capacidade. Mas como é que a gente faz para pedir e ter certeza e saber que vai acontecer, que vai ter uma resposta? Então vamos lá para Tiago, capítulo 4, versículo 3, para nós entendermos quando que nós pedimos algo para Deus e nós recebemos. Peça essa palavra para mim, manda no WhatsApp, fala, me passa o esboço aí, eu quero guardar. Eu tenho coisas que eu peço para Deus, às vezes que eu pedi não faz tanto tempo, até desanimei de pedir, às vezes não recebo, e a palavra começa a ensinar, nós temos que pedir e receber. Se nós não recebemos, tem algo errado na nossa petição, tem algo errado no mundo espiritual. Nós temos que pedir e nos envolver, tem algo errado na nossa conexão com o mundo espiritual. Temos que pedir e insistir, e temos que aprender de Deus. Como que nós podemos pedir algo na unção de Elias, para que Deus responda? Tiago 4,3, a palavra de Deus nos ensina que existe resposta de Deus para as nossas orações quando nós pedimos de modo certo. Tem que pedir da maneira certa para poder receber. Olha o que o apóstolo escreveu: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos prazeres, em vossos deleites. Pedis mal. Como é que eu posso pedir mal, pedir de modo errado, ao invés de pedir bem, pedir de modo certo? Olha só, irmãos, você vai perceber que tudo que Jesus pediu, ele recebeu? Tudo. Jesus pedia e instantaneamente o Pai dava. Jesus pediu, eu quero isso. Ele sempre foi ouvido pelo Pai, um homem de carne e osso, Jesus, na forma de homem. Ele pedia e ele falava assim: Pai, eu sei que sempre me ouves. Não importa o que Jesus fosse pedir, ia acontecer. Mesmo que Jesus pedisse para Deus trazer de volta
Um homem que já estava morto, já estava apodrecendo, mesmo. Porque quando Jesus foi pedir a ressurreição de Lázaro, ó, os vermezinhos já tinham feito a festa ali, já tinha comido, já cheirava mal, ninguém conseguia entrar na tumba mais. E Jesus falou assim: Pai, eu sei que sempre me ouves. Ele virou para aquele homem que estava já sem esôfago, sem estômago, já tinha comido tudo já por dentro. Cheirava mal, já não respirava, estava já com os buraquinhos aparecendo já. Foi e falou para ele assim: olha só, Lázaro para fora, vem, sai. Ele levantou e saiu. Tudo que Jesus pediu, ele foi ouvido. Mas por quê? Jesus nunca pediu mal, sabia como pedir bem. E como é que é pedir bem? Tudo que Jesus pedia era para a glória de Deus. Tudo. Jesus não pediu nada para a sua própria glória e nem para o seu próprio deleite. Olha que coisa impressionante, irmãos. Quando Jesus ia pedir algo para o Senhor, para o Pai, ele pensava em você, ele pensava em mim, ele pensava no fruto que daria, o fruto que permanece. Ele pensava na glória de Deus sendo implantada na terra, não importa o que fosse. Ele pedia para a glória do Senhor. Então você pode pedir para Deus coisas materiais? Pode. Você pode pedir para Deus abençoe seus projetos, seu trabalho, seu futuro? Pode, deve. Mas sempre conecta aquilo com a glória de Deus. Você quer receber mesmo? Quer transformar aquilo em algo que vai de acordo com o propósito, com o coração de Deus? Você tem que fazer uma coisa que é simples. Não seja para gastar nos seus próprios deleites. Peça para você uma bênção e fala assim: Senhor, de alguma maneira, se você pediu para Deus uma casa, um apartamento, um carro, não importa, você pode pedir. Mas quando você olhar para aquilo, fala: Senhor, de alguma maneira, Senhor, se o Senhor me der mesmo, eu quero que o Senhor faça que seja para a tua glória. Me dá uma chance de usar esse objeto, essa coisa, para glorificar o teu nome, para abençoar alguém, para fazer uma mudança na vida de alguém, mas não só para gastar nos meus deleites. Irmão, sua oração começou a ficar poderosa agora. Você pode pedir para Deus qualquer coisa, e agora a sua oração fica poderosa, porque você conectou o que você está pedindo para você com a vontade de Deus, seja o que for, não importa o que seja. Então peça da maneira correta, conecte da maneira correta. Segundo ponto, está de novo, vou ler mais uma vez, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 37. Sabe que a gente pede coisas assim, por exemplo, a gente gostaria de restaurar a nossa casa. Ah, Senhor, eu moro numa casa, mas está tudo destruída, a torneira está pingando, nada funciona, nada negócio. Eu queria pedir para Deus me dar uma graça aqui para eu pintar, para arrumar, para restaurar a casa. E aí você vai e pede aquilo para Deus, mas se você pedir para o seu deleite, eu quero uma casa bonita, para que quem vir possa falar: fica babando aqui na minha casa. Está pedindo para gastar nos seus próprios deleites, no orgulho, no prazer. Eu quero ter um carro que na hora que eu chegar vai ser a maior presença. Está pedindo para os seus deleites. Se ganhar isso, não pode nem chegar e falar: foi Deus que me deu. Não, Deus não dá coisa assim. Pediu mal. Mas se você chegar assim, eu quero ser para a sua honra, para a tua glória, para de alguma maneira abençoar a tua obra, abençoar pessoas, consegue, Senhor. Está pedindo certinho. Então essa é a coisa diferente. Primeiro ponto que nós temos que fazer é pedir de modo certo, é pedir de modo correto. E depois, em segundo lugar, pedir algo que traga restauração. Se eu pedir algo para restaurar minha casa, não vai servir para muita coisa. Mas se eu pedir algo para Deus que restaura a vida de alguém, mudou totalmente a história, mudou totalmente a situação. Vocês têm ideia do que significa isso? Sim, eu estou pedindo algo para Deus e eu começo a enxergar que essa coisa que eu estou pedindo vai restaurar alguém, vai fazer com que haja restauração. E olha só, irmãos, nós podemos aprender isso com o próprio profeta Elias, porque quando ele orou, ele disse essas palavras aí que estão escritas: ó, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que fizeste este povo voltar o seu coração para Ti. Olha só, por que Elias não falou assim: eu vou pedir agora para vocês saberem que eu sou homem de Deus, que eu sou um profeta poderoso, não? Para a glória vir para mim, não?
o povo te conheça. Ele podia ter falado assim: tomara que desça fogo do céu e consuma tudo, conforme esses israelitas aí que desprezaram Deus. Mas não, ele falou assim: ó, quando o Senhor mostrar, o coração deles vai voltar, eles vão voltar atrás, eles vão ser restaurados, eles vão ser transformados, eles vão ter uma nova vida. E olha só o que aconteceu, Deus respondeu. Quer pedir uma coisa para Deus, irmãos? Começa a ver se vai restaurar a vida de alguém, se vai trazer restauração para a sua própria vida, se vai trazer restauração para a sua família, ou vai ter o potencial para trazer restauração para alguém no futuro. Porque do contrário, você está pedindo farinha que não presta para nada, pô, vai voar com o vento. Você está pedindo coisa aqui, o ferrugem consome e a traça come, ajudando o tesouro na terra. Mas Jesus disse: não faça isso, ajude o tesouro no céu, lá a ferrugem não come, e nem a traça consome, e nem o ladrão minha. Você pode pedir uma coisa para Deus, Deus te dá, o ladrão vem e rouba, normal. Aquilo ladrão minha, Jesus disse que era assim. Mas olha só, quando você fala: Senhor, eu estou te pedindo algo que não só vai abençoar a minha vida, vai abençoar outros e vai me gerar um galardão na vida eterna. Dá um jeito, irmãos, dá um jeito de fazer essa conexão, pegar aquilo que você deseja aqui na terra e de alguma maneira ligar aquilo com a obra de Deus, com a vontade de Deus. Você vai ver só que mudança vai acontecer. E por último, Lucas 11:13. Quer fazer a oração de Elias e pedir algo para Deus da maneira que você tem certeza que vai receber? Não confie no seu próprio braço, pensando assim: não, eu faço, eu posso, eu quero, eu domino, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou realizar. Não faça isso. Esse orgulho não vem de Deus. Antes faça assim: se o Senhor permitir, eu farei tal coisa, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou prosperar. Mas confia no Senhor essa coisa. Sempre coloque Ele em primeiro lugar. Nós precisamos pedir da maneira certa, como Elias. Precisamos pedir algo que traga restauração, como Elias. E agora, o mais importante, nós precisamos pedir o que realmente é importante. Jesus, ele disse essas palavras, irmãos. Ele disse assim: vocês são pessoas más. Ô pastor, Jesus está me chamando de mal? Jesus está dizendo que nós somos maus. Sabe por quê? Porque ele está comparando a nossa bondade com a bondade de Deus. E quando ele pega a bondade do ser humano como você e como eu, e compara com a bondade de Deus, só resta uma coisa: mal. Nós somos maus, malvado. Porque a bondade de Deus é muito grande, é muito profunda. Não tem nada que possa ser comparado. Então Jesus fez a comparação. Ele falou: vamos comparar vocês, homens e mulheres, vamos comparar o ser humano com Deus. E ele disse essas palavras: vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes para os seus filhos, boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial. Agora olha só, nós somos maus e sabemos dar coisas boas para as crianças, mas o Pai que é bom, que é maravilhoso, que deu o seu próprio Filho para morrer em favor dessa humanidade que não merece. Aí a pergunta: ele não vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem? O outro evangelista disse assim: não vai dar a ele coisas boas a quem pedir. Mas esse evangelista, ele colocou bem claro: coisa boa é o Espírito Santo. Você imagina só você pedir coisas materiais para Deus, desejar, fazer voto, vai lá para a igreja, faz tudo isso e não pede o Espírito Santo. Meu Deus, não entendeu o que é coisa boa para pedir, não entendeu o que é pedir bem. Você pode pedir bens, pedir vitórias, pedir cura, pedir restauração, pedir conversão. Você pode pedir um monte de coisas, Deus ouve. Mas no topo, irmãos, coloca isso. Peça o Espírito Santo. Mas eu já tenho. Peça mais. Fala assim: eu estou satisfeito, eu quero mais. Eu quero que o Espírito age em mim. Eu quero que Ele me use no entendimento, no ensino, na palavra. Eu quero que Ele me use no evangelismo. Eu quero que Ele me use onde eu estiver. Eu quero estar no local assim, e perceber ali que tem um covil de demônios naquele lugar. E quando eu entrar ali, eu falo: o quê? Satanás vai fugir daqui agora, porque eu sou cheio do Espírito Santo. E você vai se levantar em palavra e autoridade e vai dizer aquilo que Deus manda você dizer. Vai pôr na sua boca a palavra que tem que estar na tua boca. Porque se você esteve em situações assim, saiu de fininho,
Então você precisa pedir mais ao Senhor. Eu quero mais o Espírito. Se você quer saber o que é pedir do Espírito, e se você acha que está bom na sua vida, este homem, o profeta Elias, usado dessa maneira que você viu, cheio do Espírito Santo dessa maneira, quando ele subiu ao céu, porque esse homem não morreu. Esse homem que teve essa experiência de fogo, ele não viu a morte. Veio um carro de fogo do céu e arrebatou ele num redemoinho. Foi para o céu desse jeito. Ficou seu sucessor na terra, Eliseu. O Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito. O quanto do Espírito Santo que tinha em Elias, ele falou que era o dobro. Na hora de Elias ir embora, ele falou: você é levado. Ele virou para Eliseu e falou assim: pede alguma coisa aí. E ele falou: eu quero pedir uma coisa, mas eu não sei se eu peço. Pede. Tem que pedir, se não pedir não recebe. Não, mas eu vou pedir uma coisa complicada, o negócio é... Pede, vamos, rapaz. Ele falou: eu quero porção dobrada. Eu quero o dobro da visitação do Espírito Santo que está na tua vida. Eu quero ser cheio de modo transbordante. Eu quero que o Espírito age em mim de tal maneira que não me reconheçam, que olhem para mim e falem: meu Deus, será que é um louco? E alguém fala: não, ali está um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ali está uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem que desejar isso. E ele falou: eu quero o dobro do Espírito que está na sua vida. E ele falou: coisa dura você pediu, você só vai receber isso de uma maneira: se você me ver ser arrebatado. Ele viu e recebeu. Você tem noção das coisas que você pede e pode pedir para Deus? Só tem uma coisa pior do que você pedir mal, do que você pedir besteira para Deus, que não serve para nada. É você não pedir nada. Tem gente que fala: qual a última vez que você pediu alguma coisa para Deus? Ele fala: nem lembro. Não pede. Mas não pediu nada para Deus? Tem que pedir as coisas. Tem que pedir. Tem que ensinar as crianças a pedirem. Peça para Deus, querido. Tem que ensinar. Eu já falo para eles: pai, eu quero um brinquedo, eu quero um negócio. Pede para Jesus, quem pode dar ele. Depende da sua fé. Se o Senhor colocar no meu coração, compre, senão não. Já ficou sem. Tem que orar mais, filhote. Quando ganhou uma bicicleta, eita glória, ganhou uma bateria, você vai orar e vai agradecer. Quem te deu foi Jesus. Dá um beijinho na mãe, no pai: obrigado pai, obrigado mãe. Quem deu foi Jesus. Todos os brinquedos, o gato que você tem na casa, é tudo o Senhor que dá. É Ele quem prepara. Está na sua mão porque Ele pôs. Nós só temos que agradecer. Só temos que falar: obrigado, Senhor. E ensinar as crianças a agradecerem, e ensinar as crianças a pedirem. Peça para Deus. Mas e se o Senhor não der? Continua pedindo e continua confiando. E se Ele não der, filho, é porque Ele tem um plano diferente para você. Continua crendo, continua pedindo, continua glorificando. Não desanima na presença do Senhor. É assim que a gente vive. Para concluir a palavra, meus irmãos, Jesus fez uma oração. Jesus fez um pedido, Ele rogou ao Pai. Deus, você vai entender por que Jesus sempre foi ouvido. João 17:9. Jesus começou a orar para a igreja de Deus em Jundiaí. Hoje é uma data que nós estamos aqui, no tempo, no meio do tempo. Nós estamos no dia 18 de agosto. E essa data que o Senhor preparou para nós aqui, Jesus já sabia que nós estaremos aqui um dia. Ele rogou por nós. Essa oração Ele fez por toda a humanidade, por todos os que crerem nele. Olha que coisa linda. Olha Jesus orando por você. Ao Pai. João 17:9. Irmãos, olha a oração que Jesus fez por você, falando com o Pai. Pai, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas. E neles, olha, falando da sua vida, eu sou glorificado. Eu não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste.
sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão aquele que era filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Olha Jesus falando de você e de mim. Esse eles é para você e para mim. Eu lhes dei a tua palavra. Sim, Senhor, é verdade. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Eu não rogo para que o tires do mundo. Eu não rogo para que os tires do mundo, mas para que os guarde do maligno. Olha Jesus pedindo para nós sermos guardados do diabo. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Irmãos, você não é daqui, eu não sou daqui. Nós cantamos e é verdade. Olha, eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha Jesus pedindo para você, por você, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes. Olha só o seu nome escrito aqui no versículo 20, irmãos. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Curva a sua cabeça agora. Ó Deus,